que o Senhor tem nos preparado nessa tarde. Não é fácil, mas Deus está no controle e no comando de tudo. Eu quero ler aqui no livro de Marcos, aleluia, versículo 5 e o capítulo 25. Desde manhã que tem tratado de milagre, de providência, e eu creio que Deus há de fazer o milagre acontecer. Antes de eu começar a mensagem, eu já quero pedir oração pelo meu cunhado. Ele está muito debilitado. Ele conversando comigo ontem, falou: minha cunhada, eu acho que eu não vou conseguir fazer a 4ª químio, porque o corpo dele por dentro já está todo estourando. Mas eu disse para ele que essa história que eu vou contar agora, ela sofria há 12 anos. Muitos achavam que não ia ter mais êxito, mais solução. Mas chegou um milagre na vida desta mulher. E eu creio que vai chegar na vida dele. A minha irmã é afastada do Evangelho, mas voltou para Jesus. Ore por ela, irmãos. Não está sendo fácil. Ela perdeu um filho há 15 anos atrás, com leucemia, o único filho. Ela não pode ter filho mais, porque ela operou desse. Ela pesava 65 quilos, ela está pesando 128. Mas Deus está no controle de tudo. E ela voltou para Jesus e ele disse: olha, minha cunhada, eu estou indo ali para a Assembleia de Deus. Quando eu não estou muito debilitada, eu estou indo lá. E eu sei que eu vou dar um culto de ação e graça. E eu disse: glória a Jesus. Mas a vontade do Senhor, né? O Senhor sabe como trabalhar, como fazer. Nós só apenas oramos. E Ele quem faz a obra. Amém? Ele está pesando 45 quilos. Para quem viu ele, fica admirado. Mas Jesus é bom. Que diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido por muitos e muitos médicos, e despertando tudo quanto lhe tinha, lhe aproveitando isto, indo ao pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre uma multidão, tocou em seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar em seus vestidos, sararei. E logo lhe cerrou a fonte do seu sangue, e sentiu do seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo sairá, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vede que a multidão te aperta. E diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fazera. Então a mulher, que sabia e que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Olhe para alguém que está bem bonito do seu lado. Olhe para ela com olhar de profeta. Alabaradacaia, surremontra. E diga assim: sempre vai ter alguém querer lhe parar. Mas independente da multidão, rompe ela, porque a tua vitória está bem perto de chegar. Meu Deus, esse negócio desceu agora do céu, viu? Aleluia. A Bíblia diz que essa mulher sofria 12 anos com o fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que quem tinha esse tipo de enfermidade, aonde sentava, ninguém podia sentar. Era uma pessoa separada do meio da sociedade. Era uma pessoa excluída. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, porém, essa mulher, ela tinha uma fé tremenda. Ela acreditava e confiava, porque ela ouviu falar. Ela ouviu falar que vinha um no meio da multidão. E ela tinha certeza. Irmão, o que me chama a atenção nessa mensagem é que essa mulher, ela não queria ver Jesus.
Ela não queria saber que cor era ele, como era ele. Ela queria somente tocar na orla dele. Aleluia. Ela sabia que esse homem, ele fazia milagre. Ela já ouvia falar que ele já vinha de outras redondezas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo essa mulher debilitada, mesmo essa mulher com seu emocional abatido, com seu corpo físico, mas ela tinha uma fé tremenda e ela contou essa história. Porque junto dela não tinha ninguém, ela só conversou somente com o Senhor. Ela disse: eu sei que se tão somente eu tocar nas vestes dele eu ficarei curada. Irmão, nesse momento aqui eu vi como se essa mulher estivesse fazendo uma oração para o Senhor. Porque ela não tinha ninguém por perto, até porque ninguém podia chegar perto dela. Aleluia. Mas nesse momento agora, ela sabe que Jesus está vindo aí no meio de uma multidão muito grande. Porque Jesus já vinha fazendo milagres, já vinha da casa de Jairo. A multidão já estava acompanhando ele. Mas ela não quis saber o tamanho da multidão que Jesus estava ali naquele meio. Ela só queria saber de uma coisa. Ela queria tocar em Jesus. Ela queria tocar nele. E neste momento, a palavra do Senhor diz que quando essa mulher resolve ir ao encontro de Jesus, eu fico imaginando, irmão, pelo tamanho da multidão, por ela estar debilitada, por ela estar fisicamente, emocional, abalada. Ela não achou adversidade, ela não achou, aleluia, nenhuma barreira para ela romper e chegar até o Mestre. Sempre vai ter alguém dizendo para mim e para você: desista, não vale a pena. Sempre alguém vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: você anda tanto na igreja, você vai tanto para a igreja, e eu não vejo nada acontecer. Porque, irmão, quem não tem visão de Deus não enxerga aquilo que Deus está preparando para você. Quem não tem visão de Deus não olha como nós olhamos. Porque se nós for olhar pelo olhar da carne, nós ficamos em casa. Aleluia. É porque nós temos certeza que quando nós vamos buscar ao Senhor, algo Ele há de fazer na minha e na tua vida. No meio dos meus e no meio dos teus. O segredo da minha e da tua vitória está nos pés de Jesus. Independente da circunstância, independente do vento, da tempestade, eu sei que não é fácil, mas com Jesus é melhor. Essa mulher, ela poderia muito bem ficar totalmente isolada, esperando sua hora de morrer. Mas dentro do coração daquela mulher, obteve uma fé. E ela disse: eu sei que se tão somente eu tocar no Mestre, eu ficarei curada. Aquela mulher estava dizendo: eu não quero saber quem está na direita, eu não quero saber quem está na esquerda, eu quero ir ao encontro dele, independente da rabaia surremôntria. Eu quero ir ao encontro do Mestre. A Bíblia não relata como ela chegou, mas eu imagino que aquela mulher saiu rastejando ali, ó, e foi rompendo e tocou na orla de Jesus. Por que, irmã Alessandra, ela tocou? Porque Jesus parou. E eu entendo que quando eu e você oramos, Jesus para nos ouvir. Quando eu e você buscamos, Jesus, Ele para nos ouvir. Nesse momento aqui, quando Jesus parou, Jesus disse: alguém me tocou. Mas os discípulos e a multidão que estava muita, os discípulos olharam e disseram: Mestre, a multidão é muita, aleluia. Alguém te aperta. Ele disse: não, porque de mim saiu virtude. Eu entendo Deus dizendo assim: minha filha, quando você dobra o seu joelho, quando você coloca a boca no pó, eu me levanto do trono para responder a tua oração. Então tenha certeza que nessa tarde você não vai sair da maneira que você chegou. Aquilo que Deus está preparando para você é muito maior do que você imagina. Aleluia. Era uma oportunidade única daquela mulher e procurar o seu milagre.
Era uma oportunidade única. Aquela mulher, ela só tinha aquela oportunidade. Ou era naquela hora ou não era. Aleluia. Porque uma pessoa, irmão, com fluxo de sangue, 12 anos. Se nós for olhar nos nossos olhos carnais, aquela mulher já estava morta. Mas eu louvo a Deus, porque quando a gente acha que não tem mais jeito, aí Jesus chega e muda a história. Quando nós olhamos para a situação, que nós olhamos assim e diz, pronto, acabou. Aí o Senhor chega e diz, mas a última palavra ainda é a minha. Aleluia. Eu acho lindo porque essa mulher, ela não quis saber para poder ela chegar até o mestre. Ela não quis ouvir. Talvez alguém disse assim, mas como ela vai chegar lá se ela não pode chegar perto de alguém? Como que é que essa mulher vai chegar até Jesus? Se não tem possibilidade nenhuma. Ela está fraca. Ela está debilitada. Aleluia. Ela não tem nenhuma condições de chegar até o mestre. Mas a fé daquela mulher fez com que ela saísse e foi rompendo aquela multidão e chegou até Jesus. Com grande fé e determinação, ela precisou, através da multidão, tocar nas vestes dele, de Jesus. Experimentando, irmão, imediatamente uma cura completa. Porque quando essa mulher tocou na orla de Jesus, que Jesus olhou para ela e disse, tu já está curada e também está salva. Aleluia. Louvado seja Deus. O poder da fé é algo tremendo, que ninguém pode explicar. Aleluia. A esperança daquilo que Deus há de fazer, ninguém pode paralisar. Aquela mulher, ela estava fisicamente, ela estava emocionalmente, mas ela teve certeza que se ela romper a multidão, ela chegava até o mestre, ela ia receber a sua vitória. Então eu tenho certeza nessa tarde, que aquilo que Deus já preparou para mim e para você, ninguém mais pode invalidar o trabalho dele. Aleluia. Ninguém pode impedir aquilo que Deus já determinou para mim e para a tua vida. Pode se levantar o que se levantar, mas foi Jesus que preparou. Então fique quieta, se acalme, porque Deus está no controle, no comando. Se o Senhor já disse para mim e para você, ei, é promessa, não tem como escapar. Pode ter certeza que a vitória é certa, o milagre chega. Aleluia. E eu quero dizer a você nessa tarde, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque quando Deus quer fazer, meu irmão, ninguém impedirá. Mas também se Ele não quiser fazer, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Quem é eu e você para querer interrogar como Deus trabalhar? O segredo da minha e da tua vitória é joelho no chão e a face no pó. Quando nós oramos, o milagre acontece. Quando nós buscamos, Deus resolve aquilo que eu e você não pode resolver. Tem situações que nós olhamos e ficamos assim. Aleluia. De mãos atadas. Mas o Senhor está do alto trono e está dizendo assim, eu contemplei as tuas lágrimas. Eu vi o teu choro. Eu vi tua oração. Eu contemplei quando você estava lá de joelho dentro do quarto, 3h20 da madrugada, dizendo, Deus, eu não aguento. E o Senhor estava dizendo para você, você aguenta, porque você suporta. Até onde eu posso deixar você suportar? Porque Deus, irmão, Ele não vai dar um milagre de qualquer forma, não. Se for preciso, Ele pega o vaso, Ele quebra, Ele refaz. Mas de qualquer maneira Ele não vai fazer. Aleluia. Então tenha certeza, saia de posse nessa tarde,
que o segredo da minha e da tua vitória é a fé. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o fundamento daquilo que a gente não vê. A fé dessa mulher chamou a atenção da multidão. Porque a Bíblia não relata, mas eu imagino que quando aquela mulher ficou de pé, e Jesus disse para ela, tua fé te salvou, a multidão ficou maravilhada. Não vai ser diferente o que Deus vai fazer no meio da tua parentela. Lá naquela causa que o médico disse que só a mão de Deus, ainda bem que é a mão de Deus, porque a mão de Deus é a melhor que tem. E eu tenho certeza e convicção que Deus há de fazer uma coisa grande. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga, é hoje. Diga com ousadia, é hoje. Deus vai fazer uma coisa grande. Agora o segredo é orando, jejuando e buscando ao Senhor. O segredo é esse. É por isso que o nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer. Amém? Então toma posse nessa tarde e creia que assim como Deus fez na vida desta mulher, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Tenha certeza disso, em nome de Jesus.